Bem-vindos ao canal Saúde e Forma. Vamos iniciar aqui no canal uma sequência de videotreinos, que serão vídeos de treinamentos reais, realizados não só aqui na Saúde e Forma Luxury Gym, como também em outras academias que futuramente serão convidadas a participar. Eu vou mostrar primeiro um treinamento que eu fiz. Esse vídeo é de um treinamento que eu fiz já há alguns meses atrás, que eu já deixei gravado e arquivado para quando eu fosse entrar nessa sequência de videotreinos. Eu vou mostrar um treinamento de hipertrofia, que eu fiz 3 séries de 8 repetições em todos os exercícios, exceto no abdômen. Então no abdômen eu estava fazendo 3 séries de 20, às vezes passava um pouquinho de 20. O importante no abdominal é você sempre manter 20 ou mais repetições. E em todos os outros exercícios, com exceção do abdominal, então eu fiz 3 séries de 8 repetições. Então eu dividi meu treinamento da seguinte forma: treino A, treino B e treino C, sendo que o treino A ficou perna, ombros e abdômen, no treino B ficou costas e tríceps, e no treino C, peito, bíceps e antebraço. No treino A ficou leg press, flexor deitado, panturrilha no rack, desenvolvimento articulado aberto, elevação lateral, elevação frontal alternada, o abdominal na prancha, elevação lateral de tórax e pernas. E no treino B ficou puxada na frente aberta, remada articulada fechada, pull over, tríceps pulley, tríceps testa inverso na barra W, tríceps testa unilateral. E no treino C ficou o supino reto, o supino declinado articulado, o crucifixo inclinado, a rosca direta romana, a rosca alternada, a rosca concentrada e a rosca de punho. Bom, então agora eu vou colocar aí a execução correta dos exercícios, sendo que foi gravada uma série de cada exercício de cada músculo. E eu vou fazer os meus comentários no decorrer dos exercícios aí. Bora conferir. Vamos começar pelo treino A, no qual eu faço os exercícios de perna, ombro e abdômen. Primeiro exercício: leg press. Na fase concêntrica do exercício, nós realizamos os movimentos de extensão do joelho, extensão do quadril e anteversão da pelve. E na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do joelho, flexão do quadril e retroversão da pelve. Os músculos motores principais são o quadríceps, os glúteos e os isquiotibiais. O músculo sinergista é o lombar. Os músculos estabilizadores são os adutores e abdutores do quadril, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase no quadríceps e nos glúteos. Segundo exercício: flexor deitado. Na fase concêntrica do exercício, nós realizamos o movimento de flexão do joelho. E na fase excêntrica, realizamos o movimento de extensão do joelho. O músculo motor principal são os isquiotibiais. E a prioridade é complementar os isquiotibiais, que já foram um pouco trabalhados no exercício anterior, no leg press. Vamos dar uma ênfase maior neles agora, aqui no flexor deitado. Terceiro exercício: panturrilha no rack. Na fase concêntrica do exercício, realizamos os movimentos de flexão plantar do calcanhar. E na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão dorsal do calcanhar. Musculatura motora principal é a panturrilha, que é o conjunto formado pelos músculos sóleo e gastrocnêmio.
A prioridade é dar um pouco mais de ênfase no gastrocnêmio, né, já que esse exercício pega um pouco mais o gastrocnêmio do que o sóleo. Quarto exercício, desenvolvimento articulado aberto. Na fase concêntrica do exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e extensão do cotovelo. Na fase excêntrica, realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e flexão do cotovelo. Os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. O músculo sinergista é o tríceps. Os músculos estabilizadores são o peitoral maior e o dorsal, e a prioridade é dar bastante ênfase nos deltoides e no trapézio. Quinto exercício, elevação lateral. Na fase concêntrica do exercício, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro. E na fase excêntrica do exercício, realizamos o movimento de adução vertical do ombro. O músculo motor principal, os músculos motores principais são o deltoide e o trapézio. Os músculos estabilizadores são o peitoral maior e o dorsal, e a prioridade é também dar bastante ênfase no deltoide e no trapézio. Sexto exercício, elevação frontal alternada. Na fase concêntrica do exercício, a gente faz o movimento de flexão do ombro, e na fase excêntrica do mesmo, nós fazemos o movimento de extensão do ombro. O músculo motor principal é o deltoide. O músculo sinergista é o peitoral maior superior, ou seja, a porção superior do peitoral, né? E a prioridade é dar bastante ênfase no deltoide anterior, na porção anterior do deltoide. Sétimo exercício, abdominal na prancha. Bom, como podemos observar, na fase concêntrica do exercício, nós fazemos o movimento de flexão da coluna lombar e retroversão da pelve. Enquanto que na fase excêntrica do mesmo, nós realizamos os movimentos de extensão da coluna lombar e anteversão da pelve. Os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Músculo sinergista seria o ilíaco e o psoas. Os psoas, né? Psoas maior, psoas menor. E a prioridade desse exercício nesse treinamento é dar bastante ênfase no músculo reto abdominal. Oitavo exercício, elevação lateral de tórax e pernas. Bom, como podemos observar, na fase concêntrica desse exercício, nós realizamos os movimentos de inclinação lateral da coluna lombar, e na fase excêntrica nós realizamos o movimento de a coluna lombar, ela volta para a posição anatômica. Então a gente realiza o movimento de inclinação lateral, só que ao contrário, porque não existe uma expressão desinclinação. Ou você inclina a coluna para um lado, ou inclina para o outro lado. E quando a gente está voltando, né, depois que a gente fez a inclinação lateral da coluna para um lado, e a gente volta para a posição anatômica, a gente vai estar fazendo a inclinação do lado contrário. O músculo motor principal, os músculos motores principais são o reto abdominal, os oblíquos e o transverso do abdômen. Músculos estabilizadores, lombar, ilíaco e os psoas.
E a prioridade desse exercício nesse treinamento é dar bastante ênfase nos oblíquos. Vamos agora para o treino B, no qual eu faço os exercícios de costas e tríceps. Primeiro exercício, puxada na frente aberta. Como podemos observar, na fase concêntrica desse exercício, nós realizamos os movimentos de adução vertical do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução vertical do ombro e extensão do cotovelo. O músculo motor principal é o dorsal. É claro que temos aí outros músculos na região dorsal, como o redondo maior, mas o mais importante é o dorsal. O músculo sinergista, o bíceps, e a prioridade desse exercício nesse treinamento é dar bastante ênfase na porção lateral do dorsal. Segundo exercício, remada articulada fechada. Como podemos observar, na fase concêntrica do exercício, nós realizamos os movimentos de extensão do ombro e flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de flexão do ombro e extensão do cotovelo. Músculo motor principal também o dorsal, músculo sinergista também o bíceps, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção medial do dorsal. Terceiro exercício, pullover. Como podemos observar, na fase concêntrica desse exercício, nós realizamos o movimento de extensão do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, nós realizamos o movimento de flexão do ombro. O músculo motor principal também é o dorsal, e a musculatura sinergista é a porção inferior do músculo peitoral maior. Como estabilizador, nós temos o tríceps, que serve para manter o cotovelo esticado. E a prioridade desse exercício, nesse treinamento, é proporcionar um bom equilíbrio entre as porções lateral e medial do dorsal. Depois a gente vai estudar melhor esse exercício na parte de biomecânica da musculação. Quarto exercício, tríceps pulley. Na fase concêntrica desse exercício, nós temos o movimento de extensão do cotovelo e na fase excêntrica nós temos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps e o músculo sinergista é o ancônio. E a prioridade desse exercício é dar bastante ênfase na porção longa do tríceps e na porção medial do tríceps. Quinto exercício, tríceps testa inverso na barra W. Nesse exercício, na fase concêntrica dele, nós temos o movimento de extensão do cotovelo e na fase excêntrica nós temos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal também é o tríceps, o músculo sinergista também é o ancônio, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar mais ênfase na porção lateral do tríceps e no ancônio. Sexto exercício, tríceps testa unilateral. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o tríceps, o músculo sinergista é o ancônio, e a prioridade desse exercício nesse treinamento é proporcionar o equilíbrio entre a porção longa do tríceps, a porção lateral do tríceps e a porção medial do tríceps. E também o ancônio, Esse exercício vai dar uma melhor distribuição entre as diferentes porções do tríceps e o ancônio.
E por último, vamos analisar o treino C, no qual eu faço os exercícios de peito, bíceps e antebraço. Primeiro exercício, supino reto. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo sinergista é o tríceps, os músculos estabilizadores são o deltoide e o dorsal, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção medial do peitoral maior. Segundo exercício, supino declinado articulado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos os movimentos de adução horizontal do ombro e extensão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos os movimentos de abdução horizontal do ombro e flexão do cotovelo. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo sinergista é o tríceps, os músculos estabilizadores são o deltoide e o dorsal, e a prioridade desse exercício neste treinamento é dar bastante ênfase na porção inferior do peitoral maior. Terceiro exercício, crucifixo inclinado. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de adução horizontal do ombro, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de abdução horizontal do ombro. O músculo motor principal é o peitoral maior, o músculo estabilizador é o bíceps, que mantém o ângulo do cotovelo, e a prioridade desse exercício nesse treinamento é dar bastante ênfase na porção superior do peitoral maior. Quarto exercício, rosca direta romana. Na fase concêntrica desse exercício, nós realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial, e a prioridade desse exercício neste treinamento é proporcionar um equilíbrio entre a porção longa do bíceps, a porção curta do bíceps e o bráquio radial. Quinto exercício, rosca alternada. Na fase concêntrica desse exercício, realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial, o músculo sinergista é o bráquio radial, e a prioridade deste exercício neste treinamento é alternar a intensidade entre a porção longa do bíceps e a porção curta do bíceps em diferentes ângulos do movimento. Sexto exercício, rosca concentrada. Bom, como podemos observar, na fase concêntrica desse exercício, nós realizamos o movimento de flexão do cotovelo, enquanto que na fase excêntrica do mesmo, nós realizamos o movimento de extensão do cotovelo. Os músculos motores principais são o bíceps braquial e o braquial. O músculo sinergista é o bráquio radial, e a prioridade deste exercício, neste treinamento, é proporcionar uma intensidade um pouco maior na porção curta do bíceps. Aí você me pergunta, mas Conan, por que a gente vai fazer um exercício para dar mais ênfase na porção curta do bíceps, sendo que nos exercícios anteriores, que foram a rosca direta romana e a rosca alternada, a gente teve um equilíbrio entre a porção longa e a porção curta? Por que a gente não faz um exercício para dar prioridade na porção longa também? É que a porção curta é mais forte e mais resistente. Consequentemente, é bom a gente procurar dar um pouquinho mais de ênfase
na porção curta do que na porção longa do bíceps e no braquioradial. E o sétimo exercício, rosca de punho. Na fase concêntrica desse exercício, nós realizamos o movimento de flexão do punho e na fase excêntrica do mesmo, nós realizamos o movimento de extensão do punho. Os músculos motores principais são os flexores do antebraço, que são o flexor radial do carpo, o flexor ulnar do carpo e o palmar longo. E a prioridade desse exercício em todos os treinamentos é dar ênfase nos flexores do antebraço.